Contos da Coruja, do Gato Preto e do Corvo Negro apresenta A Marreta dos Fracos e Derrotados. Narração Valder Pamiro, sobre olhar e ponto de vista Coruja-Ada. Ah, como eu queria que alguém, um amigo, um familiar, um vizinho, um estranho, um qualquer, não importa, que alguém comprasse a minha afronta, a minha guerra e os meus conflitos e ameaças, e ao meu lado lutasse contra os que me afrontam. É o que muitos de vocês já desejaram, não é verdade? Uma vez eu vi um grupo de crentes que gritava diante de Deus os seus desafios, apresentava diante de Deus a sua causa e seus medos. E esse Deus lutou por eles. Mas nem todos querem dele um auxílio, pois não há nada neles onde alguém ou Deus queira estar ao lado deles. Por não serem pessoas do bem. Quem lutaria ao lado do mal? Quem também lutaria ao lado do bem? Eu, a Coruja-Ada, conheci um ser, uma criatura talvez, mas ele sempre escolhera um lado. E por mais podre que você poderia ser, era ao seu lado que talvez ele lutaria. Basta não ter condições de vencer a batalha, vencer a guerra e se defender com seus próprios meios. Isso já é o suficiente. Tudo aconteceu dentro de uma caverna. Porque quando eu não estava sobre as árvores, eu estava entre as rochas e nas cavernas. Eu sempre estava em alguma caverna, mas eu não procurei focar em apenas uma caverna. E sim, cada dia eu estava em uma diferente, por causa dos predadores, dos animais selvagens. E eu, em uma de muitas manhãs de minha vida, eu acordei sobre um objeto estranho. Eu estava sobre esse objeto. Era metálico e também tinha madeira sobre ele. Eu pensei comigo, estou em cima de uma árvore. Aonde que eu estou? Eu sinto que estou sobre um ferro. Sobre alguma coisa desse tipo. E eu pensei, como isso aconteceu? Eu me ajeitei sobre uma rocha? O que é isso? Observando melhor eu vi. Parece muito com um martelo ou uma marreta. Foi então que eu ouvi e senti a presença de um casal de onça pintada. E eles iriam entrar na caverna. E eu pensei, vou morrer. São dois felinos e não tem como fugir deles. São muito ágeis e são dois. Mas um brilho da tal marreta, do tal objeto metálico, veio a espantar ao casal de felinos e saíram correndo, sem hesitar. Aí eu pensei, mas o sol não consegue entrar na caverna, estou no fundo dela, estou bem escondida. De onde veio esse brilho? Eu procurei algo brilhante na marreta, como pedras ou algo desse tipo, qualquer coisa brilhante, mas não encontrei.
Então eu ouvi uma voz, e ela dizia assim: mais um indefeso salvo com sucesso. E comecei a procurar essa voz, mas não encontrei ninguém. Era só eu e o martelo. Porém a voz voltou: e você? Você é do bem ou do mal? Sim, você em quem eu acabei de salvar a sua vida. Eu sou Tirascor, um TK. Sempre estarei ao lado do fraco, aqueles que com certeza seriam derrotados. Não importa de qual lado você esteja, se do bem ou do mal, você é o menor, você é o mais fraco, você é incapaz, eu estarei do seu lado e juntos venceremos. E eu perguntei: é você, Marreta? É você que fala comigo? E ele respondeu: meu nome é Tiras. E qual é o seu nome? Criatura. E eu, não entendendo nada, eu respondi: eu sou a coruja e meu nome é Ada. E ele, olhando para mim, ele disse: hoje eu estou aqui com você, mas logo à noite eu posso estar em qualquer outro lugar. E no próximo amanhecer eu posso estar em qualquer outro lugar. E olhando para ele, eu, a coruja, pensei: como seria sua forma? Será assim mesmo? Como uma marreta? Como um objeto de trabalho? Ou de guerra? Ou de batalha? E ele me respondeu: calma que eu já te digo. Eu vou lhe explicar, tenha paciência. Eu era como uma poeira e também como uma fumaça. Mas hoje eu estou bem. Esta aparência me faz me sentir melhor. Eu era uma fumaça poderosa, mas hoje eu sou muito capaz. Estou muito melhor e posso fazer muitas coisas. No tempo em que você for predar a sua presa e ela for incapaz de se livrar de você e se defender de você, eu ao lado dela vou pelejar contra você, coruja Ada. E assim espero que entenda quem sou eu e por que eu existo e ainda estou vivo. Poucos da minha espécie ainda existem, mas eu dentre eles farei de tudo para ser o mais poderoso. Ainda não sou. Eu ainda estou vivo. E este é o meu propósito. E não abandonarei, não vou desistir de lutar ao lado de quem vai perder, de quem vai ser derrotado e de quem realmente é fraco. Eu vim de uma grande batalha, onde o mal não sairia vencedor. E eu me apresentei e fomos vitoriosos. O bem me mostrou suas queixas e por que queria vencer. Mas eu ignorei. O bem era o motivo por eu estar ali. E eu lutei para vencer. Então eu, Ada, fiquei impressionado com suas palavras. E lhe questionei: de onde você tirou essa doutrina? E ele falou comigo: eu sou um TK. Nós somos ou éramos uma névoa e até uma fumaça, como eu já tinha lhe informado. Mas de tempo em tempo nós deveríamos arrumar um receptáculo como tal
para então nos protegermos dentro dele, para não sermos destruídos e entrarmos em esquecimento. Você conhece a história do gênio da lâmpada? Sim, ele habita no interior da lâmpada e lá ele vive. Assim nós, TK, deveríamos encontrar um habitat para nós, para recompor as nossas forças, para depois retornar ao nosso estado primeiro, o de fumaça, de poeira e de névoa. Mas na guerra nós deveríamos escolher uma aparência fixa e nunca mais nos tornaríamos a voltar a ser uma fumaça, uma névoa e uma poeira. Seria permanente. E eu escolhi a essa marreta. Cada qual escolheu algo para se tornar permanente. Eu escolhi essa marreta. E eu com ela, com sua aparência, o meu poder se multiplicou. A minha força, o meu propósito está cada vez mais firme. E eu assim estou sobre as mãos e punhos daqueles que realmente seriam derrotados e seriam mortos, destruídos e aniquilados. Esse é o meu propósito, esse é o meu plano. Eu perdi a guerra ao lado de minha família e vi ela ser destruída. Eu perdi a guerra ao lado daqueles que me ameaçavam, ao lado daqueles que contrataram o nosso serviço. Sofri 2 derrotas. Com apenas uma guerra, chorei 2 vezes. Muitos fizeram escolhas erradas de minha raça e não são nada dentro dessa escolha, desse receptáculo, dessa tal lâmpada. São apenas como cadáveres guardados dentro de um caixão. Eu, porém, estou aqui, como essa marreta, e com ela eu posso lutar ao lado de quem eu quero. E o lado que eu escolhi é o lado do perdedor e do derrotado. O fraco terá eu ao seu lado, e ao seu lado eu lutarei. Deixa eu contar um pouco do nosso inimigo que perdeu ao nosso lado. O inimigo pelo qual fomos derrotados ao lado deles. E esse inimigo sabia que existia poucos de nós. E que nós, agora, tínhamos pouco tempo. E o tempo era uma poderosa arma contra a nossa raça. Não tínhamos escolha. Então servir o inimigo que nos prometeu um escape era a única opção e esperança para todos nós. Ou então de névoa, poeira e fumaça, nós nos tornaríamos um barro, que é o nosso cadáver. O nosso inimigo também tinha um inimigo muito mais poderoso do que esse. Por isso necessitavam de nós, e a nós, de maneira covarde, gritaram socorro. Então eu e meu povo, os mais capazes, fomos levados para começar a trabalhar. E os poucos que restavam de nós ficaram em nossa terra, aguardando o nosso retorno, cheios de fé e esperança. O nosso inimigo eram os lobos prateados siderais. E o inimigo de nosso inimigo era a Dama Universal. Essa Dama Universal tinha uma tecnologia muito avançada e a sua potência de guerra era a mais perigosa e também a avançada de todas as galáxias. Então,
ninguém além de nós seria capaz de bater de frente com a sua tecnologia estelar. Mas ela não nos deu chances de trabalho, de mostrar o nosso potencial e do que seríamos capazes contra a sua poderosa força de guerra. Ela sabia que poderia ser derrotado, porque nós éramos muito inteligentes e nada para nós era impossível. Por mais que ela representasse uma ameaça para a nossa inteligência, para a nossa capacidade, se tivéssemos tempo, jamais nós teríamos perdido essa guerra. No calor da guerra, onde todos corriam para qualquer lado para salvar as suas vidas, essa forma de marreta foi por acaso. Sim, eu escolhi, mas também foi por acaso. Era a única aparência que me agradou e a única disponível. Era uma forma que transmitia respeito e medo. Quando o exército da Dama Universal e suas armas e seu exército estavam dizimando os lobos prateados e também exterminando aos meus que vieram comigo, eu vi que do lado do Alfa, em sua mão direita, ele tinha uma marreta. E a sua forma eu roubei. E a marreta do lobo Alfa foi destruída para então dar vida à minha forma. Mas eu ainda não podia lutar, não tinha domínio sobre essa forma. Não podia defender a minha vida, nem as de minha raça e nem as de meus inimigos que haviam nos contratado. Nunca me senti tão incapaz, tão inútil. Eu apenas me escondi naquela forma, porque naquele momento eu era apenas um esconderijo para mim. Era ali que eu me escondi. Aqueles que nos derrotaram, eles levaram muitos a cativo, prisioneiros de guerra. Eu fui colocado na sala de armas, como um troféu do inimigo, de meus inimigos. Os meus se foram antes de escolherem uma forma de vida e terem a chance de escapar. Me senti fraco e um derrotado. Hoje eu sou a arma que me faltou. Eu sou a arma poderosa ao lado de qualquer incapaz, sendo eu a sua única chance. A chance que faltou para mim, a chance que faltou para os meus, a chance que faltou para aqueles que haviam contratado meu serviço. E eu lutarei com todas as minhas forças. Não importa o lado, eu vou vencer e vencerei de qualquer forma. De forma justa, é claro, pois tenho força suficiente para não jogar sujo, para não ser um covarde e vencer com minhas próprias capacidades, para que todos conheçam o meu nome é Tiras. Mesmo que ele seja uma criatura terrível e perigosa, mas quando essa criatura for presa para um poderoso predador, eu o defenderei. E entre universos desconhecidos, eu lutei, e entre realidades paralelas, eu os defendi. Seres de raças alienígenas, com semelhanças de criaturas do teu mundo, Corujada. Um pequeno dragão, eu lutei ao lado dele. Ao lado de um ovo de dragão, eu lutei ao lado dele. Um bebê humano que por acaso foi parar em nossas dimensões, eu lutei ao lado dele e depois o devolvi para essa terra, para os cuidados de humanos decentes e de grande responsabilidade.
Eu encontrei indefeso no avião que foi abduzido por raças de outros mundos. Também lutei ao lado de espécies desconhecidas que eu nunca ouvi falar. Mas não importa. Se quando nascesse destruiria todas as galáxias. Ali ele era indefeso e eu lutei ao seu lado. Uma estrela alien. Um cavalo esquelético, todo de ossos. Ele seria sacrificado para se tornar um cálice para o tal conhecido Senhor Cálice Dourado. Ele teria suas cinzas como matéria-prima, e eu o livrei, e junto fomos implacáveis. É por esse motivo em que você, Tiras, deve vir comigo até ao meu rei. O meu rei quer empunhá-lo como uma arma, e nada poderá impedi-lo de conseguir isso. E eu fui escolhido. Quando o meu rei, Dex Garpax, olha para o seu arsenal, ele sente a sua ausência na casa de armas. Sim, na sua casa de armas. E lá ele não o enxerga. E ele o quer. Eu, Sox, vou levá-lo comigo. Tiras. Então eu, Corujada, fiquei olhando, mas quem é agora? Que voz extra é essa em nosso meio? Então Tiras fala: as suas palavras são típicas de sua raça. E vocês são enganados por suas próprias palavras. E elas sempre os levaram à destruição. Você não é capaz disso, Sox. Em todas as galáxias, eu Tiras, estaria em seus punhos para defendê-lo, pois você não é tão capaz como imagina. Mas não posso enfrentá-lo, pois o seu nível de poder é insignificante e não ataca os seres inferiores. Eu irei com você e vou desafiar o seu rei. Eu vou destruir o seu rei, pois o seu poder não me deixa lutar ao seu lado. Ele é forte demais e ele é um covarde. Eu conheço a sua fama. Mas posso sem dúvida enfrentá-lo e tirar a sua coroa e derrubar o seu trono. Buscarei entre o seu povo alguém que queira empunhar-me como arma. Procurarei no lixo, nas paredes, nos telhados, nas matas, no lamaçal, no lodo, nas cavernas, nas rochas, nas nuvens, no céu, na terra. Não importa. O ser mais insignificante, eu então ao lado dele. Eu o convencerei, e ao lado dele derrubarei o teu rei. E de todos os seus guerreiros, eu prometo a você, você será o único que deixarei em pé e será o único que eu deixarei vivo. Procurarei na luz também, nas trevas, no cemitério, no lugar mais escuro das galáxias, o ser mais inferior e insignificante. Eu reconheço, ele é inteligente em escolher você, Sox. Qualquer outro acima de você teria muitos problemas comigo e eu o dizimaria. Eu acabaria com ele. Garpax é um estrategista e ele é astuto. Eu, a Corujada, estava apavorada. Estava entre esses seres que jamais pensei que existissem.
Esses dois é a prova de que existem vidas em outros mundos e dimensões. Já havia tido a experiência com o rei Nafis. Então Tiras falou comigo: por favor, querida Ada, desculpa-me, mas está na hora, eu irei com ele. Então Sócrates, ouvindo essas palavras, demonstrou muita gratidão e, emocionado, disse: Tiras, eu sou muito grato de poder cumprir a minha missão. Eu lutaria contra você e morreria, mas jamais queria voltar para o meu rei e dizer a ele que não consegui cumprir a minha missão. Eu seria enterrado aonde você está hoje. Não sei se dentro ou fora da caverna, mas jamais voltaria ao meu Senhor sem a resposta e sem você ao meu lado. Eu sou muito grato, lhe agradeço muito, ó Tiras, para permitir que eu venha agradar ao meu rei. Tiras fala: você é um soldado fiel e um guerreiro que hoje eu respeito. Você poderia usar-me para derrubar o seu rei e colocar todo o reino em seus pés, mas é feliz como subordinado. Nada quer além de poder executar as suas ordens. Sim, eu irei com você, Sócrates. Então eu, Ada, que estava sobre a marreta, eu me afastei e saí de perto deles com apenas um voo, para então dar liberdade para eles e espaço para que eles viessem partir e seguirem o seu caminho e a sua jornada, para que aquele guerreiro pudesse o mais rápido possível cumprir a sua missão que foi dada pelo seu rei. Mas preciso relatar para vocês a aparência da marreta. Era estranha. Tinha o seu cabo de madeira, mas era uma madeira diferente de todas as madeiras que existem nessa terra. E a parte de ferro da marreta, ela tinha duas mãos, uma esquerda e outra direita, que eram grandes, que pareciam ser tirado de um gigante. Quando ele falava, elas se mexiam como se quisesse ter expressões, já que não havia um rosto, literalmente, na marreta. Somente o ferro, o cabo e suas mãos, que poderiam estar abertas ou fechadas como punhos cerrados. E realmente ele parecia ser muito forte. E mesmo parecendo inofensivo, ele era forte e sim, era muito perigoso, e ele tinha muita certeza em suas palavras. Jamais esquecerei essa arma poderosa, que não importa o lado, se o bem ou o mal, ele estará ao lado do mais fraco. E aquele guerreiro eu também o respeito. Mas eu não posso esquecer das palavras de Tiras. Devo eu hoje começar a me alimentar e predar aqueles que podem se defender e ao mesmo tempo oferecer um perigo para mim. Não posso pegar presas fáceis. Não quero ter Tiras como meu adversário, porque eu sou uma criatura simples. Não há nada de poder sobre mim. E essa é mais uma de minhas experiências. Eu, a coruja Ada.